Pessoal, quando eu ouvi esses podcasts, me deu um medo, assim, não é um medo, eu acho que assim, eu senti como as vítimas ali se sentiram no momento. É uma coisa pavorosa a forma que os delegados explicam e expressam. Você vai ver aí o que ele fala, os créditos vão para o canal Beto Ribeiro e o crédito vai para esse outro canal aí, tá bom? Eu fiz um compilado de cortes para que você preste bastante atenção. É incrível, tem coisas que a gente fica por entender, como se fosse algo assim sobrenatural, sabe? Uma ação demoníaca que atua para tirar a vida das pessoas. Precisamos assim ter assim uma oração constante. Eu me recordo de uma moça que fez recentemente um vídeo falando do Japão, que o Japão era o lugar mais seguro do mundo. E aí, de repente, aquela moça perdeu a vida, uma moça bonita, inclusive aqui do estado do Goiás. Não pode falar muitas palavras aqui porque o YouTube condena. Ou seja, o apartamento foi queimado. Ela, acho que um rapaz ali de 30 e poucos anos saiu do apartamento. Estão investigando. Então, qual que é o lugar mais seguro para nós estarmos? É debaixo da mão de Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor não guardar a casa, vão vigiar a sentinela. Muitas pessoas fazem isso. Quando vão sair de casa, falam: Senhor, me protege, me guarda, campa os teus anjos, me livra do homem mau. Deixa esses dois relatos aí, tá bom? Que Deus abençoe você. Se não é inscrito neste canal, se inscreva. Compartilhe o vídeo para pessoas que estão acompanhando todo esse processo da Vitória Regina. E, infelizmente, tem o caso da Bruna também. E que Deus possa guardar os nossos filhos, a sua casa, a sua vida. Sempre busca a proteção de Deus e se cobrir com o sangue do Cordeiro, tá bom? Deus abençoe. Caralho, ia falar, caralho, Castrão tá bonito, hein, mano? Castrão rodou sem óleo, mas hoje estaremos aqui com ele, Dr. Jorge Lordello. Seja bem-vindo, irmão. Dá boa noite aí. Sargento Castro tá nos vendo, Sargento Castro arriou. Sargento Castro encostou a viatura, tá passando lá, espero que seja melhor. Me chamaram para substituir o sargento, que na realidade, para mim, muito bom. Por quê? Porque nós estamos recebendo hoje os advogados do caso Vitória, da família da Vitória, um caso extremamente equivocado. E eu acho que hoje nós vamos ter... Não tá indo? Sem Wi-Fi aí? Tenho. Olá, melhorou? Não. Tá dando agora? 85. Tá sem som? Tá? 1, 2, 3, Danilo. testando som. 1, 2, 3, testando som. 1, 2, 3, testando. Programa ao vivo, podcast, é assim mesmo. E aí, Gabriel? Não testou, Gabriel? Não testou o áudio do microfone antes? Fala pra mim, mano. Você não passa na RH. Esse maconheiro, mano. Toca o barco aí. Vai falando como tá sem áudio, desgraça. 3, testando som. 1, 2, 3, agora foi! Vai lá. Bom, pessoal, começando novamente, estou aqui hoje substituindo o Sargento Castro, que está com a viatura arriada. Passou mal? Castrão, sei que você está em casa aí assistindo a gente. Próximo episódio você vai estar aqui no meu lugar. Foi uma honra, obrigado pelo convite. É nóis, irmão. E hoje nós recebemos os advogados do caso Vitória, da família Vitória. O caso é intruncado. Nós temos uma série de perguntas difíceis para os advogados, tendo em vista que tem muita nebulosidade ainda sobre a autoria do crime contra a Vitória Regina. É isso aí, família. Estamos aqui hoje com o Dr. Fábio e o Dr. Matheus. Acertei o nome, né, irmão? Seja bem-vindo. Uma honra ter vocês aqui. Dá boa noite ali pra galera ali na câmera de vocês. Boa noite, pessoal. Dá boa noite aí. Boa noite a todos. Vamos lá, pode soltar a bomba, né? É só bomba. Nesse caso é só bomba. Por isso que o Carlos fala, eu tô com depressão ali, né? Pressão baixa, o Carlos tá com... Pneu arriado. Ele foi pra Praia Grande e tomou água da Praia Grande. Não pode. Aquela água que é com... que os caras falam que passa o córrego, né? Que todo mundo vai o lixão, aí foi pra água, contaminou, tá com diarreia, caganeira. Velho, tá todo podre, mano. Tá com pressão, pressão não, quando o corpo fica quente. Febre. Aí eu falei pra ele, dá uma descansada aí, Castrão. Demorou? Então é nóis, tamo junto. Abraço, Castrão. Vamos que vamos. Dr. Lordello aqui, ninguém melhor que ele pra tá aqui do meu lado hoje.
Porque, ó, filho, ó, o cara não brinca em serviço não, eu tenho 17 folhas aqui, ó. Acho que é pior do que o delegado que tá no caso do Vitória, mano. Certo, família? Gabriel, puxa essa câmera um pouco mais pra cá, porque eu não tô conseguindo raciocinar, mano. Olha pra lá, olha pra cá, olha pra lá, olha pra cá. A gente acabou não agradecendo aí, né? Isso, calma aí, ele vai mudar a câmera ali. Tá bom aí, tá bom aí. Pronto, aí, perfeito. Muda a câmera pra eles aí que eles vão agradecer. E Castro, ganhou um vinho, hein, mano? Os caras trouxeram um vinho pra nós top. Um pra mim, um pro Lordelo e um pra você. Então, tá ali guardado, o Gabriel falou que vai levar. Esse vinho cura qualquer coisa, hein? Oi? O vinho cura qualquer coisa. É mesmo? Cura qualquer virose, é Aí, melhor. ó, aí, velho, vem aí, certeza. Capaz nem fala isso que daqui a pouco aparece aí pra buscar esse vinho, mano. Certo, Castrão? Então vamos começar, Lordelo? Vamos lá. Quer começar pelo caso Vitória? Tem outro caso também aí, né? Essa semana aí que aconteceu? Caso da Bruna. Da Bruna. Vamos deixar a galera entrar primeiro? Vamos lá. Pra gente ir depois pro da Vitória. Quer começar o caso Bruna? Vamos começar o caso Bruna aí pra explicar pra rapaziada o que aconteceu. Bom, né? é importante a gente falar que tanto o Dr. Fábio como o Dr. Matheus, eles estão à frente do caso Vitória, estão praticamente 24 horas nesse caso, dando entrevista para todos os veículos de comunicação e se tornaram pessoas muito conhecidas. Daqui a pouco a gente vai entrar a fundo nesse caso, porque tem uma série de lacunas. Já vou logo adiantando que eu entendo que com o que tem de prova hoje é possível que esse rapaz não seja nem pronunciado. Eu entendo que tem poucas provas em relação ao Michael e nós vamos discutir isso daqui a pouco. Mas o Snyder, o Danilo, está pedindo que a gente entre no caso Bruna. Doutor Fábio, o senhor entrou agora também no caso Bruna. O senhor está com os dois principais casos que ocorreram em São Paulo e que ganhou o Brasil. Uma mulher extremamente estudiosa, uma pessoa formada com formação na USP, uma pessoa que trabalha, pega trem, pega ônibus, uma pessoa que age como a maioria dos brasileiros. Em dado momento tem imagens que ela parece ser seguida e aparece um homem que acaba sequestrando e matando essa mulher. Eu queria que o senhor desse as pinceladas iniciais daquele vídeo e de como o senhor está encarando mais esse desafio. Primeiramente, boa noite aí a todos novamente. O vídeo crucial. Aquele vídeo foi determinante para você fazer a identificação do suspeito, porque naquele momento ela não foi só seguida, ela é seguida e quando no finalzinho do vídeo, aquele portão que desaparece da imagem, quando ele se aproxima dela, ele tira alguma coisa da cintura. A gente não consegue fazer a identificação com a aproximação, se foi de fato ou uma arma de fogo ou uma faca, mas fato é que naquele momento ela foi arrebatada. E quando no momento do arrebatamento, foi que a polícia consegue fazer o giro da imagem e consegue fazer a aproximação e posteriormente fazer a identificação. Desde que no início não tinha assim, nenhum suspeito, falava-se muito do pai do filho dela, que depois ficou comprovado que não tinha absolutamente nenhum envolvimento. A questão era só a questão da guarda do filho e nem era uma briga tão ferrenha, assim, não havia uma grande disputa judicial, era mais uma conversa de WhatsApp que eles estavam ali querendo discutir em relação à guarda do filho, porque ela trabalhava, o filho ficava um determinado período com o pai. E aí você tem um namorado que foi muito questionado porque mora na região do Butantã, por que não trouxe ela para a Zona Leste? Mas fato é que ele fez o Pix para ela, para que ela pudesse pegar o Uber, foi descartado num segundo momento. Então, em caso de desaparecimento, é normal você ir atrás dos companheiros, das pessoas com quem de repente tem um envolvimento. E naquele momento eram as duas pessoas com quem ela tinha mais envolvimento. Descartadas essas pessoas, começou-se a busca pelo paradeiro. E aí nós tínhamos as imagens dela saindo do trem, atravessando a rua, até que aparece a imagem que foi determinante, que é a imagem que nós temos do momento do arrebatamento dela. Doutor Fábio, o senhor está à frente dos dois principais casos do Brasil atualmente, aonde duas moças, voltando do trabalho, voltando do estudo, indo para casa, desaparecem e são encontradas mortas. Quantas pessoas que estão nos assistindo agora, Danilo, que tem mulher, que tem filha, que tem a sobrinha, que tem a esposa, que tem que à noite pegar transporte público? Como é que o senhor encara, doutor, dois casos tão próximos aqui em São Paulo, de mortes tremendamente traumáticas? E eu fico imaginando as mulheres que têm que andar sozinha porque a pessoa não tem um carro próprio e a pessoa quer trabalhar e quer estudar. É triste porque é a realidade do dia a dia. Eu falo que são casos como esse, casos como o da Bruna,
como da Vitória, eu acho que tem que ser um estopim, tem que ser um alerta para a administração pública, para que a administração pública olhe para alguns lugares, para algumas regiões com um pouco mais de atenção. Eu falo, sem entrar no caso, especificamente do caso da Vitória, o bairro do Ponunduva é um bairro completamente afastado do grande centro. Lá, doutor, na área rural. Nós temos ido do grande centro, quando eu falo grande centro, da delegacia até a casa da família, que é praticamente o lugar onde ela foi arrebatada, nós temos 30 minutos de carro. Uma estrada extremamente sinuosa, né? Uma estrada extremamente sinuosa, você não tem sinal de câmera, telefone celular, você não tem câmera, você não tem iluminação, você não tem uma viatura constante. Então eu acho que aproveitar esse caso, e por que a gente fala insistentemente disso, para que isso de repente venha alertar a administração pública para olhar para uma determinada região. Por quê, Lorelo? Porque é o seguinte, as meninas que moram no Ponunduva hoje, essas meninas têm uma oportunidade de trabalho onde? Lá no shopping ou na cidade. Sim. Então, não tem outro lugar para trabalhar. As meninas que estão lá, elas vão crescer. E a primeira oportunidade de trabalho delas será no shopping. Será na região de Cajamar. Doutor, eu nem armado, eu desceria no segundo ponto do caso Vitória e ia andar 30 minutos. Você andaria armado? E eu estive... Uma menina de 17 anos, não é brincadeira. E eu estive lá... Não é brincadeira. Naquele ponto. Mas quando ela manda o áudio para mim, um carro passou aqui, mexeu comigo, aí eles estão voltando. Eu falei, será que foi alguma situação pontual? Não foi. Eu fui até aquele ponto, um dia, normal, sem estar de terno e gravata, nada. As meninas ficam naquele ponto de ônibus e os caras passam e eles mexem. Eles param o carro, oferecem carona, ou seja, é uma situação terrível para meninas que usam, para meninas e mulheres que utilizam aquele ponto de ônibus. Então, por isso mas está criticando o trabalho da Guarda? Não estou criticando, é uma crítica em geral em relação à segurança pública. Exato. Aquele lugar tem que ser olhado, porque aquelas meninas, repito, elas vão trabalhar ou no shopping ou no centro de Cajamar, seja qual lugar for. 2 horas de ônibus para ir, e 2 horas para voltar, 2 conduções. E depois caminhada em local sem iluminação, sem câmera, a estrada de terra, e você tem tanto problema em relação a essas mortes, como também, eventualmente, estupro. Exato. De jovens embriagados, drogados. Residências no local também. E quantos outros lugares também sofrem do mesmo mal, né? Eu imagino que quantas outras Brunas, quantas outras Vitórias. Doutor, no caso da Bruna, o corpo foi localizado. O senhor já teve acesso ao exame necroscópico para que a gente possa saber como que essa moça foi assassinada, se houve também abuso sexual? Preliminarmente, asfixia e comprovado o abuso sexual. Opa. Nós não temos laudo definitivo ainda. Tá. Essa semana eu tive em contato, falei com a doutora Ivalda, e nós estamos esperando agora o laudo oficial, mas no preliminar já deu. Até porque, se você pegar o contexto do que aconteceu, muita gente também faz esse paralelo com o caso da Vitória. Sim. Mas o laudo do caso da Vitória, o laudo em relação ao abuso sexual, ele foi negativo. Não, ele não foi negativo. Porque você tem um laudo quando ele é positivo, você tem um laudo quando ele é negativo, e você tem um laudo inconclusivo, quando ele é prejudicado. Agora, quando você tem um laudo que é prejudicado, você pega o contexto da situação. Uma jovem, 17 anos, bonita, arrebatada, encontrada da maneira com que foi encontrada, com as vestes daquele jeito, pressupõe que, de fato, houve sim o crime de abuso sexual. Doutor Fábio, do local, você que está aí deve ter visto o vídeo da Bruna andando, voltando lá dos seus estudos, quando aparece um homem seguindo ela não percebe que tem um homem atrás, e no final, como diz o doutor Fábio, ela é abordada e tem uma luta. Doutor Fábio, o senhor que está no caso, daquele ponto ao ponto em que ela foi morta, qual a distância? Andando cerca de 10 minutos. 10 minutos. Então, provavelmente, esse homem portava ou uma arma branca ou uma arma de fogo, porque ela não gritou e ela aceitou, de uma maneira ou de outra, mediante pressão, ir até esse local. No primeiro momento, no finalzinho do vídeo, aparece, quando ele está seguindo, ele vai se aproximando, logo no final do vídeo, ele acelera um pouco o passo, dá para ver que ele tira algum objeto da cintura. E é por isso que a gente acredita que naquele momento ele ou estaria em posse de uma faca ou de uma arma de fogo, até porque ela não foi morta naquele local.
Ela não foi morta ali. Ela foi morta no local onde o corpo foi encontrado. Por isso que eles caminharam. E para você caminhar com uma pessoa, rendendo uma pessoa 10 minutos... Tem que haver coação, né? E essa coação é perfeita, doutor. Ou com uma arma de fogo, ou com uma faca. E a pessoa se intimidou. E a pessoa se intimidou naquele momento e ele levou ela para aquele local. Doutor Matheus, primeiro a polícia consegue essas imagens, faz um retrato falado. Certo. Né? E esse retrato falado é muito importante porque você passa a procurar alguém. E geralmente, quando você tem um retrato falado, sempre alguém vê aquela imagem na televisão e tem aquela pessoa que liga para o 181 e faz uma denúncia Eu anônima. conheço essa pessoa que está aparecendo, né? É isso que a pessoa que Reconhece. Agora, para a surpresa de todos, esse homem que está aparecendo aqui na tela do Snyder, Certo. esse homem é encontrado morto. Foi uma surpresa para vocês? Olha, honestamente, não é uma surpresa, tendo em vista o nosso dia a dia na advocacia criminal. Então, esse homem esteliano, né? Ele foi divulgado as imagens dele, como muito bem pontuado, certamente foi localizado. E quem agiu primeiro, né, o Estado certamente começou a se mobilizar, começou a diligenciar para encontrá-lo. Mas ele apareceu morto e as suspeitas é que foi autuado pelo Tribunal do Crime, que é conhecido, né, pelas facções criminosas. Seria PCC. Pelo PCC. E isso não é uma surpresa, porque nós sabemos que isso acontece, né, em inúmeros casos. Essa força fora, né, estatal acaba acontecendo com bastante frequência. Então, não é uma surpresa. Embora o que nós, enquanto assistentes de acusação nesse caso, que atuamos pela defesa da família, o que a família também gostaria, certamente é que a justiça seja feita da forma adequada, né? Que ele seja processado, então condenado e julgado, né? E depois cumprisse a sua pena. Mas isso aconteceu, esse crime ele teve um cabo, porque consequentemente vai ter a extinção da punibilidade dele. E esse foi o desfecho do caso da Bruna. Doutor, outro detalhe. Isso eu não li em nenhum lugar, vocês vão poder dar essa resposta. O doutor Fábio disse que preliminarmente ela teria sido abusada antes de morta, ok? Sim. Mas os objetos que estavam com ela, que é documento, celular, dinheiro, foi subtraído, aonde caracterizaria também aí um latrocínio, ou não? Ou foi simplesmente o cunho sexual? Foi, somente o cunho sexual. Cunho sexual, eu não... Nossa, os pertences dela, a bolsa, Não roubou nada. absolutamente nada. Que aí seria um latrocínio. Tanto que eu penso que ele poderia fazê-lo, se fosse o foco dele patrimonial, né? Subtrair os objetos, ele podia fazê-lo na rua, né? Não precisava conduzir ela em outro local. Esse fato da condução, de tirar ela daquele local, que pelas imagens dá para ver que é uma via, lógico, não tão movimentada, em decorrência do shopping, né? em decorrência do horário, mas só Doutor, essa... tinha boa iluminação, hein? Boa, Bem iluminado, boa. o cara me ataca Tinha, a mulher infelizmente. num lugar iluminado. Mas Não passou um carro ali, ninguém... É uma coisa impressionante. essa forma de coação, essa levada dela para um lugar, Faz entender, né? que de repente que tem o cunho sexual, até que veio no laudo. Agora, porque se fosse uma questão meramente patrimonial, ele tinha um objeto que ele intimidou ela ali. Poderia Ele poderia fazer subtrair Ele naquele foi achado momento. morto aonde? Em casa. Em casa? Na casa dele? Inclusive faço um acréscimo que a polícia encontrou na casa dele. Não sei se é da informação de vocês, mas acho que é importante compartilhar, inclusive, com quem nos assiste. Que foi encontrado na casa dele algumas calcinhas, né? E lingeries femininas. E serão periciadas, né? Até para verificar a contumácia desse crime. Se ele fez isso com mais frequência com outras mulheres. Verificar eventual coleta de DNA de mulheres que denunciaram estupros e acabaram por ter o crime não resolvido. Então, a polícia continua a investigação, porque pode ser que ele tenha feito outras vítimas no Doutor mesmo Matheus, segmento. doutor Fábio, a família da Bruna, a morte desse suspeito, desse autor, foi um alívio para eles ou eles preferiam que ele tivesse sido preso, contasse a motivação e respondesse pelo crime? O que vocês sentiram dos pais da Bruna? Eu acho que para eu responder essa sua pergunta, eu não vou colocar em respeito à mãe aqui, porque eu não tenho nem autorização dela para fazer isso. Tá. Mas eu vou reproduzir o que ela me disse num áudio que mandou para mim, abre aspas. Tá. Doutor, o senhor não sabe como eu estou feliz. Então foi um alívio. O senhor não sabe como eu estou feliz em saber que esse cara morreu, que esse cara não vai fazer isso com mais ninguém. Então, às vezes, você tem, em casos, a família não quer isso.
A família quer que, por mais que tenha um descrédito e todo mundo seja descrente, vai pegar 30 anos, vai ficar 15, aquela velha história de sempre. Às vezes a família quer que o cara seja preso, processado, condenado, porque o que a família quer saber, muitas vezes, e o que a família, por exemplo, da Vitória quer saber, é a motivação. É a motivação. E nesse caso dela me surpreendeu. Eu tenho um áudio dela aqui, colocaria se tivesse autorização dela, mas ela me disse no áudio: doutor, você não sabe como eu estou feliz em saber que isso acabou com esse... Sabe, fala uma série de adjetivos que ele não vai. Então, a resposta à sua pergunta, ela ficou super feliz, super feliz. Eu nem fiquei. Que Deus. Mas outra coisa, Deus economiza nada. dinheiro do Estado. Sim. Fazer processo é caro, tribunal do júri é caro, colocar na cadeia é caro, cumprir a pena, tudo isso é uma fortuna. Um preso hoje para o Estado custa mais de R$4.000. Agora, a questão é, doutor, já está provado que ele 100% foi o autor da morte de Bruna? 100%. Já foi feito comparação de fotos? 100%. 100%. Comparação, inclusive tem a comparação dos exames preliminares dele também em relação aos exames que foram colhidos, resquícios de pele, todos os exames que a perícia faz no local, já foi comprovado que ele... Até porque não é um lugar ermo ali. Nós temos aquela câmera e assim, a polícia tem outras câmeras. O doutor Ivalda disse para mim: doutor, a gente tem outras imagens. Não é só essa imagem que tem essa aproximação do rosto dele. Tem outras imagens. E não foi surpresa nenhuma, porque a partir do momento que estamparam o rosto dele, ante o crime que ele cometeu, na região que ele cometeu, era quase certo a intervenção de uma facção criminosa. Olha, eu queria mandar um abraço para o doutor Ivalda Aleixo, Sensacional. delegada que eu conheci quando era segunda classe, primeira classe, gravava comigo na Operação de Risco na Rede TV, subiu a classe especial e hoje diretora do DHPP, a primeira mulher diretora. Sensacional. E ela é faca nos dentes. A gente acompanhava com ela fazer prisão de mandado na delegacia de captura. Ela realmente pega, porque a mulher tem aquela coisa, ainda mais crime sexual, que foi identificado, como disse os doutores, onde há a comprovação que houve algum tipo de ato sexual do autor perante a Bruna. Agora, o doutor Fábio, o doutor Matheus estão com os dois principais casos do Brasil hoje, aonde? No primeiro caso, há uma motivação no caso da Vitória, mas não está esclarecido. E no segundo caso, é motivação zero. Simplesmente cunho sexual. Motivação do caso da Bruna é cunho sexual. Isso aí é fato. Agora, no caso da Vitória não está comprovado ainda. Nós temos uma peça muito importante que é o único indiciado preso no momento, numa prisão ainda temporária, já na prorrogação, né? Foi preso no dia 8 de março, prorrogado até o dia 7 de abril. Na prorrogação vence dia 6 de maio. Então a prisão dele nesse momento é uma prisão temporária. Sim. O único indiciado preso. Agora, eu faço questão de falar, inclusive, para a família eu já falei isso várias vezes. Olha, eu sei que vocês querem saber a motivação. Para vocês não basta saber somente a autoria, se foi somente ele. Eu sei que vocês querem saber, primeiro, se tem a participação de outras pessoas. Ok, mas o que eles clamam é para saber a motivação. E eu sempre digo, a motivação, talvez vocês nunca ficarão sabendo. E eu tenho que explicar isso. Sim. Por quê? Porque mesmo que ele vai para o tribunal do júri, mesmo que numa audiência, em qualquer lugar desse processo, em qualquer fase desse processo, ele pode confessar o crime. Pode ser perguntado para ele, por exemplo, na audiência: olha, o senhor está sendo acusado que no dia 26 de fevereiro de 2025, o senhor arrebatou a Vitória, matando, blá, blá, blá. Isso é verdade ou é mentira? Ele pode simplesmente falar assim: é verdade, eu fiz tudo isso. Mas quando for perguntado a ele: sim, por que você fez isso? Ele pode simplesmente virar para o juiz e falar: eu não quero falar sobre esse assunto. Sim. E ninguém vai tirar isso dele. Então é importante que as pessoas saibam, Lorena, porque motivação é importante saber por várias questões, até por uma questão estatística, uma questão de segurança pública, uma questão de interesse da família. Agora, só se ele disser. Porque se ele disser, não falo nada, a lei garante ele o direito ao silêncio. Ele me chamou hoje aqui, para ficar no lugar do Castro, e ele me falou: olha, o doutor Fábio está indo, o doutor Matheus está indo. Eu perguntei para o Danilo: eu vou poder perguntar o que eu quiser? Absolutamente. Ele falou: você pergunta o que você quiser, Roberto, porque aqui no Snyder não tem pergunta... Não tem filtro. Não tem filtro. E eu pergunto para vocês: quando o Danilo der autorização, eu vou começar algumas perguntas difíceis, tá? E eu quero saber já de antemão, que senão eu não faço. Pode fazer. Pode fazer, doutores? Fica à vontade. Então tudo bem. 100%. Quando o Danilo der autorização, a gente vai entrar a fundo nesse caso. Agora, já vou adiantando.
Tanto é que o meu YouTube chama Na Cena do Crime, porque eu acho que todo crime você tem que colocar o réu na cena do crime. É isso. Se você não coloca o réu na cena do crime, eu já vou adiantar. Por enquanto, pelo menos eu não sei. Eu tive acesso a boa parte do inquérito, não tive acesso ao inquérito inteiro como vocês tiveram. Mas por enquanto, eu não sei a data que ela foi morta, o horário, não sei o local. Danilo, não, eu não sei. E eu quero saber do público do Danilo Snyder, se vocês sabem, se você tem firmeza para dizer aonde ela foi morta, como ela foi morta, se ela ficou refém ou não, e que horas isso aconteceu. Sem essas informações, eu entendo que a gente não tem na cena do crime. Você não coloca alguém na cena do crime. Mas daqui a pouco eu quero que vocês introduzam esse tema, que é um tema espinhoso, tanto para a investigação como para os assistentes de acusação. Perfeito. É isso aí. Vamos puxar aqui, já vamos da Bruna. Vamos puxar a parada aí que a galera tá falando demais. Quero saber a opinião dos dois advogados, né? E do Lordelo, acho que já deu a opinião dele. Antes da gente ir pro caso Vitória, irmão, o que vocês têm a dizer sobre o caso João Neto, que tá aí bombando aí? Qual a opinião de vocês? A gente já deu nossa opinião, Cação já deu a opinião dele, Lordelo já deu a opinião dele. Hoje, mandei pro Castro, vê se você concorda comigo. Tá absurdo, a justiça no Brasil, irmão, olha. A mulher me pega, o cara vai lá, grava um vídeo com 3 mulherzinhas na lancha, aí a mulher vai lá, me pega, joga álcool no carro do cara, dentro da casa dele. Álcool no carro, álcool na casa, álcool em tudo. E fecha a porta com ele lá dentro e taca fogo pra matar o cara. Acaba com tudo que o cara construiu. Isso e um vídeo que era de 3 anos atrás, quando o cara era solteiro. Ela pegou um vídeo, achou que era recente, falou, vou tacar fogo na casa e vou matar ele lá dentro. Tacou fogo, queimou tudo, mais de 1 milhão de prejuízo o cara teve. Nossa. Que ele tinha uns carros antigos. Nossa. Ele tinha uns carros, né? Nós que é homem, tá ligado? Carro antigo, né, irmão? Pode queimar carro novo, pode queimar novo. Mas não queima o palo, irmão. Não queima o fogo. Está ali, tem que estar ali. Vai encontrar fios de cabelo. Mas fios não todos. Não todos. Muito provavelmente animais que levaram, Beto. Também acontece pra sim, arrasta pra qualquer coisa. O bicho leva. Você tem que correr atrás, às vezes, dos bichos que eles estão levando pedaço do cadáver. Você tem que ficar, meu Deus, hoje já aconteceu isso. Eu corri atrás de galinha, de porco, porque As mãos dela não estavam tinha plástico, não. em plástico, porque sabe que ela Plastificadas. estava plastificada para não pegar. Não, gente, não. Isso Ela não, tava- é a mão, a pele da mão que estava pele da soltando, que é a decomposição. tal da luva. Então, que muito provavelmente os papiloscopistas utilizaram. O que você faz? Você retira aquela luva, Isso tudo sai, põe né? a mão, você coloca Essa a sua pele mão toda por dentro. sai, né, Rosângela? Eu já Sai vi uma luva. uma foto Sim. impressionante. É impressionante, né? Naquele estágio ainda dá pra fazer isso. Então você retira, aí você coloca a sua mão por dentro. Ai, para. Pra você... Mentira. Sim, porque como é que você vai fazer com a pele? Ah, Não, não você sei, tem que a colocar minha a que sua eu ponho. mão... É uma Pega de luva. manequim. Não dá, não né? pode, tem que ser Porque tudo. você tem que fazer a movimentação. Gente, pra você levantar, você tem que fazer isso aqui no dedo, isso aqui, ó. Você já fez isso? Já. E eu dou a mão pra você? Não, desculpa, mas aqui... Não, a minha mão Nossa, tá que horror. limpinha, Não eu sou entendi, não, mas perita, mas eu é sou necessário limpinha. mesmo, né? Agora que você falou, é verdade. Sim. Como é que você vai tirar E você com a tem que mão? achar uma pessoa com a mão compatível. Por exemplo, Sim. a mão da... Uma mão Aí pequena, podia você ser não a vai minha. querer. Exato, você tem que pegar. Não sei quem fez. Eu tô falando provavelmente. Mas tá? interessantíssimo. E provavelmente que tenha sido assim, porque isso é uma Foi. técnica. É uma técnica. Isso é ciência. Isso é ciência, gente. Não tem essa hora. Você Isso é tem incrível. que. E faz na hora mesmo ali, Rosângela, ela vai pro laboratório? Não, você tem que ir para um local adequado. Você pode até tentar fazer ali, mas se você retira, você leva para o laboratório, para um lugar que você possa fazer, mas pode ser feito no local também. Então você coloca. E é o perito que tira? Pode ser o perito e pode Ou ser o vai pro- papiloscopista. Não Em vai, geral, quando, desculpa te interromper, o corpo já vai pro ML já sem essa pele. muito provavelmente, ou então é retirada no IML. Você preserva, você pode preservar, então você coloca aí sim uma embalagem, um plástico e fala, olha, deixa preservado porque nós vamos tirar a luva, tem papiloscopista no IML. Isso é Então, ele custódia, faz isso é isso. custódia a cadeia de custódia também, né? Claro, Eu posso de trocar. prova, claro. Eu posso trocar essa pele pelo caminho? Exato.
Se eu quiser fazer de alguém qualquer- muito assim, Não é verdade, interessante. Tá? Então isso, gente, não sei onde foi feito, mas foi feito. E já identificaram. Dia 6 já tinha o resultado. Pela impressão digital. Então, Vitória. plástico, então vamos lá. Não estava careca, cabelo raspado, não estava de plástico. Mas eu vi a foto do corpo. Ela é uma foto que a gente até conheceu, que é uma foto humilhante. Me lembrou um pouco Maníaco do Parque, que ele deixava a vítima numa posição sexual. Não é, por exemplo, como a da Daniela Pérez, que foi levada a pessoa e colocou ali e ficou. Aquele parece uma cena montada. Eu não vou aqui descrever em respeito à família e até as pessoas que estão assistindo, e principalmente a Vitória. Você até desculpe a família, eu quero me desculpas porque eu estou entrando em detalhes, mas é pra importante gente para poder eles, entender, gente. entendeu? É para entender eles também. Porque eles têm um grande caminho agora. Sim, até a por gente isso mesmo é questiona. Para não falar que ela estava com o cabelo raspado, para não falar que ela estava daquele jeito. Não é? Porque começa. Quem está sendo preservado, que não querem que agora colocar, está deve ser voltando alguém atrás. importante. Então, quando você analisa todo esse material e você traz a sua análise, o seu olhar gelado, técnico que é o necessário, que eu acho que para a própria família vira um acalento. E para toda a sociedade de olhar de uma maneira melhor para essa investigação. Também para mim. Então, só que tem esse ponto que o corpo da Vitória está realmente numa posição, ela está com o braço para cima, ela está com o sutiã na cara. A sensação que você tem ali é que existiu uma luta sexual ou um abuso sexual. Sim. O que você me diz desse tipo de posição colocada ali? Então, gente, aqui entra um outro fator que às vezes a perícia não entra na questão, porque é o criminal profile, que é você analisar a cena do crime para chegar no criminoso, tá? A cena, como ela foi deixada, é o que nós chamamos de pose sexual. Então o indivíduo estava mantendo relação, estuprando, tá, a vítima, ela está morta ou ela é morta ali, e ele simplesmente sai de cima e deixa o corpo daquela maneira. Então, quando eu vi a posição do corpo, é isso que me trouxe. Ela está em adiantado estado de decomposição. Eu não colocaria como colicoativo já, talvez mais uns dias começasse em função do calor, de tudo. Estava quente aqui. Estava quente. Né? Então, inclusive, o dia que ela foi encontrada, foi bom ser pontuado isso. Como é que estava o tempo, se tinha chovido, se estava quente, o tempo estava seco, tudo isso. O local, então teve ação da fauna cadavérica. Isso acontece principalmente quando o corpo está numa área de mata ou de vegetação, de médio porte, um terreno baldio com mata. Sempre tem bicho, gente, sempre tem bicho. Se não é bicho silvestre, não é um saruê que vai lá, uma onça que vai comer, é a galinha, o porco, tudo, cachorro. A gente já cansou de fazer isso, já tirou foto do animal fazendo isso. Isso é da natureza, não tem como, aparece, tá? O fato do cabelo é esse, realmente. Ela tá... É isso normal também... o cabelo sair assim? Olha, cabelo não sair? é normal o tempo todo, mas não é atípico, Beto. A gente encontra, tá? Dependendo da situação. Infelizmente foi ali, mas foi encontrado o cabelo. Não só ali, né? Foi encontrado em outros locais também. Ali não tinha característica de raspado. Então, o cabelo que foi encontrado em outro local não foi possível, estava sem o bulbo importante ali para fazer. Então não foi possível chegar numa conclusão. Foi inconclusivo ali o cabelo. Poderia até ser de outra pessoa. Então eu tô falando, foi encontrado o cabelo, né, no veículo, na casa, mas não deu para chegar ali, para bater o martelo. Tem coisas que a ciência não consegue chegar, porque a amostra está contaminada. Outra coisa, gente. A gente trabalha com ciência, tá? Mas sempre em condições adversas. Porque você tentar pegar a amostra de algo que já foi lavado, que está em decomposição, então existem limites. A gente faz verdadeiros milagres, porque não dá, Beto. Você imagina você levantar vestígios importantes técnicos numa cena como essa. O cadáver está em decomposição, no meio do mato, ficou exposto,
Entendeu? As manchas de sangue ou qualquer coisa foram lavadas. Então a gente lida sempre com situações adversas. Você tem que ser muito bom e as técnicas são muito boas para você conseguir levantar. Então é trabalho mesmo de você coletar 70 amostras e uma dá o resultado. Entendeu? Então não é fácil. Por quê? Porque tá tudo. O cara chega e lava uma mancha de sangue, ele lava, e aí? Para você levantar aquela mancha, está diluída. O DNA, ele é genômico, você precisa ter concentração. Por isso você tem que pegar 70, 80 amostras. Você não pode chegar e falar assim, foi com suave aqui, pega aqui suave, é um cotonete grande, tá? É o mesmo que eu dou um cotonete, só que ele é grande, tem uma haste. Da Covid. Da Covid, gente, todo mundo é isso. Você vai lá, pega aqui e fala, é o suficiente. Não, porque você pode estar pegando numa área, mesmo que deu ali a resposta, que não tem a concentração necessária. Você pega 10 amostras, 70, 69, não dá em nada, porque está muito diluído. Uma você consegue. Então é um trabalho árduo. Não dá para falar na hora. E você fala, a gente encontrou, mas eu não sei, né? Você vai ter condição de chegar. Bom, enfim, o corpo aparenta isso, que depois eu vou até comentar. Não se chegou a essa conclusão. Você quer comentar agora ou quer comentar depois? Então, gente, olha, é evidente que o indivíduo, ele não vai contar tudo, como ele não contou. É interessante, principalmente com relação à violência sexual. Esses indivíduos, eles têm uma... Por quê? Porque mesmo no meio criminoso existe uma certa ética. É maravilhoso. Ou existe normas. O cara matou 13 pessoas, mas o estuprador não pode. Mas esse cara não pode falar de estupro. Se matou o filho, a mãe, ele também não também pode. Também não. Então, dificílimo. Quem julga tem uma moral muito baixa. Exatamente. Quem julga não tem moral nenhuma, mas tem essa regra. O cara fica com medo. É dificílimo um cara chegar e falar, realmente, eu estuprei mesmo. E quando ela estava morta, eu também fui lá e fiz. Piorou. Piorou. A possibilidade, não estamos dizendo que tenha sido. Que aconteceu, mas existe a possibilidade pela posição em que o corpo foi feito. O indivíduo é capaz de fazer isso tranquilamente, gente. Porque ele não é um stalker. Aí nós temos uma outra definição. Ele é um predador sexual. A partir do momento que ele botou os olhos nessa moça, ele não queria namorar com ela. Ele é casado, ele já sabia da vida dela ali. Ele queria ter relações com essa moça. Tá? E ele estava disposto a matá-la, porque ele percebeu que ela não queria nada com ele. É porque a história que ele conta é outra dele, mas... essa história de tarará. Então é assim, ele tem características, por tudo que eu já li dele, agora eu nem quero de como ele é, de um predador sexual. Stalker, já é uma outra história, eu já falei. Stalker tem que ter análise de um psicólogo clínico e que tenha conhecimento de criminal profile. O indivíduo, ele tem aquele psicótico, é outra história. O cara, ele aparece, ele se mostra, ele insiste, ele quer ter relacionamento, pode ter até a parte sexual, mas ele quer ter relacionamento, ele acredita que ele tem um relacionamento com ela. O Michael não é nada.